Shalom. Sejam todos bem-vindos à casa dos Binei Anussim, vocês que estão nos acompanhando através da nossa transmissão, vocês que estão aqui na sinagoga. É um prazer sempre que podemos estarmos falando e tratando a respeito do que a Torá tem para nos ensinar no dia de hoje. Eu gostaria de convidar você que nos acompanha, vocês que estão aqui também, para curtirmos essa transmissão. É muito importante você deixar o seu like. Se você ainda não é um inscrito nesse canal da TV Anussim Brasil, inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu joinha. É muito importante. Para quê? Você pode se perguntar, mas para que você fala tanto nisso? Porque esse canal depende da sua interação, para que ele vá mais longe. E o nosso objetivo é irmos muito longe, para que mais pessoas como você e eu tenham acesso a esta casa sagrada, esta casa de acolhimento a um povo que teve a sua religiosidade arrancada, teve a sua religiosidade perseguida, diminuída, e tudo isso pela força da Inquisição. Você já deve conhecer muito bem essa história. E a Parashá, esse ciclo de Parashot que nós estamos vivendo, que é o Êxodo, que é a saída do Egito, ele remete justamente ao momento em que nós vivemos como Binei Anussim, como cristãos novos, onde nós fomos perseguidos pela religiosidade, pela cultura que nós exercíamos, que nós professávamos, pela fé, onde obrigatoriamente tivemos que ocultar o nosso judaísmo para sobrevivermos. E aí, eu gostaria de me ater com vocês a um paralelo entre os dias que estivemos no Egito, aqui da Torá, com os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho a impressão que o faraó atual, ele tirou a palha e tirou a água. A vida está ficando difícil. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, da Parashá, eu gostaria que o nosso amigo Hanor comentasse conosco sobre o nome da Parashá. A Parashá Bo. Toda Parashá tem o seu sentido cabalístico, o seu sentido místico, o nome da Parashá. Ele traz alguns dados importantes para que nós possamos entender de uma forma mais profunda por que a Parashá leva o nome Bo. Hanor. Shabbat Shalom, Boker Tov Lekulam, bom começo de dia a todos que nos estão acompanhando para esse serviço de a discussão, os comentários da Parashá desta semana, Parashá Bo, E bem falou o nosso irmão Shimon, a respeito de que tinha falado na Parashá, acho que foi a Parashá Vayechi, que estive aqui com vocês para juntos estudarmos essa Parashá de Vayechi, a última porção do Sefer de Bereshit, e tinha explicado, ou tinha falado, que cada porção ela tem um nome, e cada porção ela traz, detrás desse nome, ela traz uma energia, uma energia que o Eterno libera, que o Eterno entrega, que o Eterno dá de presente para o seu povo, dos Benei Israel, o povo sagrado, e nessa semana da porção, da porção da Parashá. Estivemos na Parashá Shemot, na Parashá Vaerá, e agora estamos na Parashá Bo. Cada uma dessas Parashot tem uma energia e um significado diferente. A Parashá Bo pode ser traduzida como vai,
Mas realmente no hebraico, quando você estuda o hebraico, a palavra bo é vem, vem. Bo e kalá, lembram? Tem esqueci agora o nome o poema de Lejado Di, ele finaliza com essa frase: boi calá, vem, ó noiva. Esse boi é o mesmo bo, vem do mesmo verbo. Bo é a base do verbo e boi é como uma conjugação desse verbo, né? Então não faz muito sentido para aqueles que sabem hebraico falar que bo é vai. Porque vai tem outra palavra, outro verbo para vai, né? Que é, pelo menos também no Shabbat, a gente lê o Salmo 95 e ele começa como? Lehu neranena, vamos, né? Então, bo não, no literal, não significa vai, senão vem. Né? E os sábios nos perguntam, né? Por que vem? Porque o Eterno estava falando para Moshe, vem ao Paró. Então, os sábios nos ensinam que o Eterno tinha anos, já tinha, acho que, 1 século, 2 séculos, esperando a vinda de alguém que estivesse preparado para liderar o povo, como no seu momento fez Yosef, que foi o virrei do Egito e foi o cabeça das tribos nessa peregrinação no Egito, né? Então estávamos esperando alguém que tivesse essa força para que o Eterno também se apresentasse e pudesse nos salvar, nos tirar do Egito, né? Então a Parashá Bo significa vem, e a energia dela que está detrás dessas palavras é que o Eterno nos está esperando hoje, sabe? O Eterno está esperando que nós possamos realmente fazer o retorno. Porque se você inverte a palavra bo é formada por 2 letras no hebraico, a bet e a alef, né? Se você invertir as duas letras, ela fica alef e bet. E alef e bet no hebraico se pronuncia av. E av é pai, né? Então o pai está esperando que nós venhamos a ele. É isso que significa a porção da Parashá Bo, pelo menos no seu nome. Muito bem, e a Parashá Bo, ela contém a narrativa das 3 últimas pragas, né? Finalizando com a praga do primogênito, e eu gostaria que você comentasse exatamente o que isso significa para você, pessoalmente, como você vê isso. Mas, aqui dentro dessa versão da Torá que eu tenho, uma versão que eu sempre recomendei e recomendo, ela é como se fosse uma versão estendida e ela nos traz alguns comentários interessantes, e isso acaba abrindo as nossas mentes para que a gente possa ir um pouco mais longe, né? Fugir um pouquinho do óbvio das coisas. E é assim que nós vamos exercendo nossa mentalidade para pensarmos um pouquinho fora da caixa, né? Chega do óbvio. O óbvio nós já sabemos. Vamos pensar fora da caixa através do que os nossos sábios nos ensinam. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando online, para que você responda. Você pode responder mentalmente, mas se você quiser, você também pode colaborar conosco no chat, comentando. A primeira pergunta é: quem tem sido o faraó da sua vida? Quem tem sido o faraó da sua vida? Porque quando nós falamos do faraó, logo vem tudo o que o faraó representa. Um retrocesso, uma vida sem espiritualidade, um apego somente aos bens materiais. Não que você não deva compreender os bens materiais ou valorizar os seus bens materiais, mas existe o apego, e somente o apego a bens materiais. O Egito, ele nos trazia isso. O Egito era uma grande potência da sua época. A capital
egípcia onde o faraó estava era um lugar muito lindo, com grandes construções, com grandes monumentos, com muita riqueza e com muita idolatria. Deus não habitava no meio dos egípcios. Então esse faraó da Torá, ele representa a nós um total afastamento do sagrado, um afastamento do divino. Esse faraó da Torá. E o faraó que está na tua cabeça, que você pensou agora, se você ainda não conseguiu imaginar aí quem é o faraó, force um pouquinho. É importante isso. Você entender quais são os tropeços da sua vida. Por quê? O faraó que está na Torá, ele justamente impedia o povo de Israel de se aproximar de Deus. Mas não começou assim. O faraó, o primeiro faraó que recebeu os hebreus no Egito, ele acolheu, ele salvou os hebreus, através de José, de Yosef. E aí nós já estudamos essas parashot, nós entendemos bem como é que tudo se sucedeu. Mas com o passar do tempo, aquele faraó que... O faraó é a personificação do Egito, de tudo que o Egito representa. Esse é o faraó. Ele não é apenas um rei ou um homem, não. Ele representa um modo de vida, um modo de viver. É o que o faraó do Egito representava. Esse faraó, que estava brigando com Deus. E que tirou a palha, tirou a água, que dificultou a vida dos hebreus ali no Egito. Então é muito importante nós entendermos o que a personificação de Faraó traz junto com ele. O que ele vem trazendo até você? Quais barreiras ele levantou na sua vida? Porque, olhando para a história do nosso povo, esse faraó simplesmente impedia o contato do povo com o seu Criador. Ele dificultava ao máximo a vida daqueles hebreus que já estavam clamando, porque geralmente nós entramos em uma zona de conforto, mesmo em momentos e situações difíceis, insustentáveis. Zona de conforto. O que é uma zona de conforto? É onde você consegue sobreviver e conviver de uma forma mínima possível. Mesmo sendo incomodado, mesmo passando fome, mesmo numa zona de guerra. Veja, nós estamos tendo os conflitos agora entre a Rússia e a Ucrânia, e 4, 5 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia. Mas ainda existem pessoas morando lá. De alguma forma, aquelas pessoas encontraram, dentro de todo o horror que é uma guerra, uma zona de conforto. Nós temos na Venezuela, que é um país vizinho, porque a Ucrânia está longe, mas a Venezuela está mais próxima. Uma situação bastante difícil. Nós temos aqui o Hanor, a sua mãe, que saíram da zona de conforto e foram buscar algo melhor, eu acredito. Mas existem muitas pessoas que lá estão ainda, com todas as dificuldades. Eu acredito que se o Hanor começar a falar uma lista de dificuldades, de problemas existentes ali naquele país, nós ficamos aqui por muito tempo ouvindo. E os nossos irmãos hebreus no Egito,
eles tinham entrado em uma zona de conforto. Mas veja, a presença e as ações de Faraó estavam sendo tão terríveis que conseguiu tirar os hebreus da zona de conforto, e eles clamaram aos céus e lembraram que existe um Deus maior do que tudo e que havia uma promessa de que em algum momento eles deveriam sair dali. Ou seja, eles entenderam o Faraó e as dificuldades que a vida foi impondo aos nossos irmãos, fez com que eles entendessem que aquilo não era para eles, que eles mereciam algo melhor, havia uma promessa de uma vida melhor. Mas nós funcionamos dessa maneira, o indivíduo, ele funciona dessa maneira. Ele consegue encontrar uma zona de conforto no meio onde ele está. Por exemplo, às vezes você olha, né, e comenta no Rio de Janeiro, como as pessoas conseguem viver dentro das favelas, né? Porque nós estamos, de repente, nós estamos aqui em Curitiba, num outro bar, num outro lugar, e aí você não entende, poxa, mas como é que aquela pessoa consegue viver naquela situação, naquele estado? Acontece que ela tem o seu próprio universo ali. A sua zona, ele encontrou dentro de tudo aquilo que para nós é horrível, ele encontrou uma lógica de viver daquela forma. Porque a nossa mente, ela vai se moldando conforme o meio em que nós estamos. O nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele vai... Você viveu na riqueza por muitos anos, mas se por algum motivo você for parar na sarjeta, se você não conseguir sair dali rapidamente, o seu cérebro, o seu subconsciente vai moldando um novo mundo a partir do lugar onde você está, na rua. Então, para quem mora na rua e há muito tempo já está na rua, para ele faz todo sentido morar na rua. Para nós, não. Mas para ele faz todo sentido passar por aquilo. Não ter um teto, não ter uma alimentação garantida, nem horário para comer, nem aonde dormir. Se chover, ele tem que mudar, muitas vezes, o lugar aonde ele fica. Porque o seu cérebro passou a moldar a sua forma de compreender o mundo baseado no que ele está disposto a viver. Veja que há uma sabotagem, né? Porque o mesmo cérebro que mostra os horrores que você vai passar por determinadas escolhas, ele também vai moldar a sua realidade. Então, o tempo todo nós temos que estar atentos. Será que eu não estou me sabotando? Será que você não está se sabotando? Ou seja, se colocando em determinadas situações que não são para você? Será que não existe uma promessa de algo muito melhor, mas que você está preso nesse Egito, sem nenhuma perspectiva? Poxa, o faraó tirou a água e tirou a palha, mas ele precisa que os tijolos sejam feitos. Você, com a sua inteligência, com o seu cérebro, vai dar um jeito de fazer o tijolo com menos palha e com menos água. Você se adapta. Nós estávamos adaptados a pagar menos impostos sobre os combustíveis. Entre outras coisas, nos últimos 4 anos. Muita coisa vai mudar a partir de agora. Não é o fim do mundo, mas muita coisa vai mudar. Nós iremos nos adaptar. E daqui a 4 anos, nós já nem vamos lembrar mais como era os outros 4 anos que nós vivemos. Isso é normal. Acontece que nós não podemos viver o normal. Nós temos que pensar fora da caixa. Então o faraó, junto com
o seu símbolo de realeza, de riqueza, de domínio, de poder, ele traz todo um sistema. É como se fosse uma bolha, um casulo, uma redoma, onde nós estamos presos lá dentro. E aí nós podemos compartimentar isso em vários aspectos das nossas vidas, em várias áreas. Quem é o faraó que te impede de evoluir espiritualmente? Quem é o faraó? Responda mentalmente, para você mesmo. Uma coisa muito importante é nós não tentarmos nos enganar, porque a gente consegue, você consegue enganar você mesmo. Se você tem algo para resolver e você começa a negar aquilo, em um determinado momento seu cérebro vai parar de sinalizar aquele problema. Eu tenho que ir para a sinagoga, eu tenho que rezar. Eu tenho que ir para a sinagoga, eu tenho que ir para rezar. Mas o seu subconsciente vai dizer, não vá, não precisa. Em um determinado momento, você nem vai mais pensar nisso. Eu preciso casar, eu preciso casar, eu preciso casar, eu preciso de um casamento. Eu preciso de um casamento, eu preciso de um casamento. De repente, o seu cérebro vai dizer, não, você não precisa de um casamento. Olha como você está feliz sozinho. Eu preciso de um trabalho melhor, eu tenho que ter um trabalho melhor. Mas a questão é o seguinte, em nenhum desses momentos o indivíduo se mexeu para conquistar aquilo que ele queria. Então, automaticamente o cérebro vai entender, olha, não houve uma ação, significa que ele não quer realmente fazer essa mudança. Então eu vou anestesiá-lo. E aí começa a autossabotagem. Você está tão anestesiado que você já não sente mais necessidade daquilo que até um mês atrás era muito importante para você. E isso funciona para o bem também. Por exemplo, quem tem compulsão alimentar. Eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Mas se você treinar o seu cérebro, ele vai mudar. Ele vai falar, eu não preciso comer tudo isso. Então, em diferentes aspectos e áreas das nossas vidas, existe um faraó. Quem é o seu faraó hoje? E em qual aspecto? Porque eu acredito que cada um de nós deva ter dezenas de faraós habitando e orbitando à nossa volta. E em cada momento você tem que encarar um deles. Quem você tem que encarar hoje? No domingo à noite, nós encaramos o faraó do trabalho. Puxa, tem que trabalhar amanhã, né? Se você não está feliz, se você não é feliz com o que você faz, com o que você trabalha, é uma tristeza, né? Segunda-feira à noite é uma depressão. Domingo à noite, porque você lembra que na segunda você vai ter que encarar tudo aquilo. Se você não gosta de rezar, no sábado, na quinta, eu não gosto de ir na sinagoga, meu Deus do céu, eu detesto ir na sinagoga. Então esse faraó já começa a te atazanar na quinta-feira. E aí a tua vida vira um inferno. Isso para todas as áreas. Eu não quero ir naquele compromisso. Eu não quero ir fazer aquela visita para aquela determinada pessoa. E aí esse faraó, quem é o faraó que está te incomodando? Quem é o faraó que está te impedindo de fazer mais? Quem é o faraó que está impedindo você de sair fora da caixa, de pensar fora da caixa? Quem é ele? Agora, a segunda pergunta. Nós ou você tem sido faraó de quem? A vida de quem você anda atazanando?
A vida de quem você anda atrasando, impedindo. Porque, ao passo que nós podemos ser as vítimas, os oprimidos, como os hebreus, nós também podemos nos tornar os opressores. Como depois, na sequência da Paraxá, da Torá, nós vemos o nosso povo se tornando opressor em algum momento, abandonando os caminhos sagrados, abandonando os objetivos iniciais. Então a segunda pergunta é, se você tiver coragem de responder aqui no chat, ou aqui pessoalmente, responda, você tem sido faraó na vida de quem? Mas é importante você responder para você mesmo. Poxa, essa semana eu fui um faraó com o fulano de tal. Essa semana eu agi como um faraó em determinado assunto. Então o tempo todo nós temos que estar nos autoexaminando, né? Quem está me ferindo? Quem está me ferindo? Quem está me agredindo? Nós vivemos numa sociedade que os homens agridem as mulheres e as mulheres agridem os homens. Mas há um problema crônico nisso, onde a agressão se torna comum. E você precisa de uma análise fria para entender que aquilo não é para você. Seja uma agressão física, seja uma agressão moral, intelectual, um abuso. Se você está sendo abusado, e se isso já faz muito tempo, você não está percebendo que está sendo abusado. Mas existem referências do que é e do que não é. Será que é normal? Então você tem que porque em algum momento das nossas vidas nós perdemos as referências. Será que o que eu estou fazendo é errado ou é correto? Pergunte para alguém de confiança. Alguém que esteja melhor do que você. Alguém que você admire. Pela honestidade, pelos seus resultados, porque nós somos os nossos resultados. Então, para você pedir conselho para alguém, não pode ser alguém que está mais lascado que você, que está com mais problemas do que você. Ele vai acabar de empurrar você num buraco mais fundo ainda e jogar terra em cima. Não. Você precisa de boas referências para sair do lugar, do ponto onde você está e ir para o próximo ponto. Então, analise os resultados das pessoas que você se aconselha, que você procura para te ajudarem, para serem tuas referências. Em diferentes áreas. Você não vai pedir conselhos financeiros para alguém com menos recursos que você. Tem que ser alguém que tenha mais. No quesito espiritual também. Você vai pedir conselhos para alguém que tem uma elevação espiritual diferente da sua. E que isso seja reconhecido pela sociedade. Num relacionamento também. Um casado, ele vai se aconselhar com alguém casado. E que tenha um casamento, vamos colocar, entre aspas, de sucesso. Porque não existe relacionamento perfeito. Não existe um conto de fadas da Disney. Você não vai, se você procurar por isso, você não vai encontrar. Mas existem boas referências. E o faraó, ele está aí para nos confundir. Então, você tem sido o faraó da vida de quem? Ou em qual aspecto você tem agido como um faraó em relação às demais pessoas? Agora eu quero fazer uma terceira pergunta. Que eu acho essa é a principal e é o início de tudo. Você tem sido faraó de si mesmo? Em quais aspectos? Porque tudo parte de nós. Do indivíduo. Tudo vai partir de dentro de você.
Nós estávamos comentando que nós nos sabotamos. E tudo começa por você, não pelo outro. Se você tem uma relação ruim, estremecida com alguém, de repente, e provavelmente, o problema está com você que não sabe lidar com aquela situação. Em algum momento, onde você estava anestesiado, você permitiu que aquela situação se iniciasse. Por um lapso de processamento de dados, você permitiu que aquilo se iniciasse. Muitas discussões se iniciam por coisas, vamos dizer assim, bobas. Bobas. Irrelevantes. Mas que no final das contas alguém pega uma arma e dá um tiro no outro. Então, tudo que você atrai de bom partiu de você. E tudo que você atrai de ruim também partiu de você. Você vai receber aquilo que você emana, aquilo que você vibra. Se você vibrar, se você pensar, e se você gerar energia positiva, você vai atrair energia positiva. Você perceba o seguinte, que quando começam coisas ruins a vibrarem na sua vida, você vai viver uma sequência de acontecimentos ruins. Quebrou meu carro, minha bicicleta, o pneu furou, aí deu uma goteira em casa, briguei com a mulher. O filho está tirando notas ruins na escola. De cabeça quente, saí e briguei com o vizinho. Fui na padaria, veio um cachorro e me mordeu. Olha que desastre. Mas é porque você está vibrando aquela energia. E quando acontecem coisas boas, note que uma sequência de coisas boas vai acontecer na sua vida. E aí você fala, olha que sorte. Olha como Deus é maravilhoso. Quando acontecem coisas ruins, você não fala como Deus é maravilhoso. Mas quando acontecem coisas boas, você lembra de Deus. Nossa, olha como Deus é bom. Mas tudo vem de dentro de você. Porque aí, segundo a Cabala, nós fazemos parte do todo. Nós também somos um pedacinho do eterno, de Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então nós carregamos dessa essência. Nós temos o poder de criar, assim como Deus. Ele nos deu essa habilidade. Nós temos o poder de criar o bem e de criar o mal. Você consegue vibrar coisas boas e coisas ruins. Agora, qual é o seu ponto de equilíbrio? Porque se só existirem coisas boas, ou se só existir o bem não existe. Porque qual é a referência que nós temos do que é bem e do que é mal? Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio em nossas vidas, para entendermos aonde o nosso faraó acorda e aonde ele fica adormecido. O faraó, ele tem o poder de nos impedir de buscar algo melhor em nossas vidas. Aqui na Torá, há milhares de anos atrás, ele já estava impedindo todo um povo de buscar algo digno, algo melhor. Mas veja que quem se colocou nessa situação foi o próprio povo. Ao irem para a terra do Egito, no momento de dificuldade, mas ao entrarem numa zona de conforto, poxa, aqui está tão bom, nós fomos honrados, nós temos
os melhores pastos são nossos. Os egípcios não gostam de criar gado, porque eles adoram os animais, então eles não criam gado, não abatem o gado. Vamos nós criar gado nas melhores terras. Somos fazendeiros, somos empresários, estamos bem. E com tudo isso acontecendo, aquela ideia de voltar para a terra, que já foi sua um dia, ela vai caindo no esquecimento. Oh, mas aqui está tão bom, por que eu vou voltar lá? Porque aqui eu tenho a garantia do que há de bom que essa terra pode me oferecer. E lá, como as coisas estão lá, não vou nem esquentar a minha cabeça com isso. Vou ficar por aqui mesmo. Veja, que o mal que o nosso povo viveu no Egito, as situações terríveis de fome, de sede, de miséria, de escravidão, elas foram impostas, não do dia para a noite, mas de uma forma com que o povo não percebesse. Quando eles acordaram, eles já estavam escravos. Eles já estavam em uma situação insustentável. E, veja, isso aconteceu há milhares de anos atrás e continua acontecendo nos dias de hoje, a mesma coisa do mesmo jeito. No contexto de sociedade, vamos colocar da sociedade brasileira e a sociedade mundial que se organizou no pós-guerra, veja que essa zona de conforto ela foi vivida pelos nossos pais na Alemanha, onde os judeus na Europa encontraram novamente uma zona de conforto fora da sua terra. E essa zona de conforto dos judeus acabou os levando para o Holocausto, né? Eles se estabeleceram em terras estrangeiras, ali viveram, construíram suas famílias, se tornaram empresários, professores, políticos, artistas, faziam parte do sistema. Eles já estavam sendo engrenagens do sistema da época, mas não eram benquistos, eram odiados. Aí, se você para estudar a história do povo hebreu, você vai entender o porquê. Mas, longe de sua casa, de sua terra, os hebreus viveram o Holocausto. E aí, após isso, houve um movimento de retorno a Israel novamente. Hoje, em Israel, quando Israel entra, o Israel país, quando Israel entra numa zona de conforto, o que acontece? Os terroristas da Palestina atacam Israel com mísseis, com bombas. Nós tivemos, infelizmente, essa semana um ataque em Israel que tirou a vida. Eu não sei se foi de uma ou mais pessoas, mas um ataque terrorista em Israel. Sempre que o judeu dorme, o inimigo vem e o ataca. Sempre que o judeu se tranquiliza, bom, agora nós estamos tranquilos, tem alguém querendo levá-lo para o cativeiro novamente. Levá-lo para o Egito novamente. Agora vamos contextualizar o Egito com o sistema de vida pós-guerra, pós-segunda guerra. Sistema globalizado de vida. A forma com que nós compreendemos ser uma sociedade civilizada. Hoje, toda essa forma ocidental de viver está sendo colocada em xeque. Ela está mostrando as suas rachaduras, as suas fragilidades. E você começa a vislumbrar o faraó. Você começa a perceber que você está vivendo uma vida de escravidão. Você não sente o chicote no seu lombo de uma forma
direta. Mas, se você para analisar e se concentra, você concentra a sua força psíquica, você percebe que você andou levando umas chicotadas. Você percebe que tem pouca palha e que está faltando água. Mas para você perceber, você tem que prestar muita atenção. Porque o tempo todo, nesse aparelhinho, smartphone, telefone, celular, ou na televisão, ou no computador, tem alguém dizendo que está tudo normal, que está tudo bem, e que isso que você está vivendo é o que há para ser vivido. Vai existir alguma corporação mandando você consumir um determinado produto. Vai aparecer influenciadores dizendo para você votar num determinado político. E nós entramos no automático, porque afinal de contas você tem a tua casa, você tem o teu carro, você tem o que comer, você tem uma liberdade, e aí nós colocamos entre aspas, você tem ainda o direito de ir e vir, mas você pode experimentar isso, essa tomada de direito, ou você pode experimentar a realidade em que nós vivemos na pandemia. Na pandemia, você viveu alguns momentos em que você se questionou. Será que realmente eu sou uma pessoa livre? Será que realmente eu não corro o risco de estar vivendo uma escravidão? Você, na pandemia, teve um vislumbre do faraó. E a sociedade brasileira, especificamente, vocês vão entender bem, ela está tendo um vislumbre do que é viver debaixo de um sistema e, de repente, acordar e contestar o sistema. Se você começar a questionar a forma com que as pessoas vivem, ou a forma que você vive, você logo perceberá que tem coisa errada. E logo, alguém, um sistema, alguma entidade vai dizer para você, volta para a caixinha onde você estava. Lá é o seu lugar, não saia de lá. Lá é o seu lugar. Então, nós vivemos no Egito ainda nos dias de hoje. A forma de organização da sociedade, ela é um Egito. Por quê? Só está bem, mediante a realidade que nós vivemos, só está bem quem tem muitos bens materiais. Quem está nos grandes centros, quem tem um carro de tal marca, quem veste roupa de tal marca, quem frequenta determinados lugares, quem consegue ostentar de alguma forma nas redes sociais. Então, você percebe, é muito simples, gente. É porque é necessário você exercitar o seu cérebro. Mas é muito simples. Pegue a rede social, pegue o Instagram e comece a analisar a vida das pessoas dentro do Instagram. Óbvio que vai depender do seu círculo social. Mas comece a analisar a vida e comece a ver como é uma Matrix. Por quê? Matrix é um mundo à parte do que você está vivendo e você não percebe. Comece a ver a vida das pessoas lá. Lá, todos os casais são lindos. Todas as pessoas são bonitas. Todo mundo come bem. Todo mundo... você não vai postar o seu prato de repolho, né? O seu prato só de arroz e feijão, muitas vezes, e uma farinha. Você não vai postar isso no Instagram. Então lá as pessoas só postam as melhores oportunidades que elas vivem, que é num restaurante chique. Então você chega no restaurante,
você serviu o seu prato, a primeira coisa que você vai fazer é registrar o momento. Quando não, as pessoas vão ter que esperar você colocar os efeitos, colocar o nome, colocar a hashtag, daí você posta no Instagram, aí agora nós podemos comer. Essa é uma realidade que a maioria de nós não para pensar. Que, de repente, aqueles bons momentos retratados na rede social, eles são apenas frações de momentos daquele indivíduo. Isso não significa que ele vive aquilo 24 horas. Ele também tem os seus dias horríveis, ele também tem os seus momentos nada glamurosos. Acontece que isso, o consumo excessivo dessa mídia, desse tipo de mídia, das novelas, dos filmes, dos programas televisivos, o consumo excessivo pelo nosso cérebro destas informações, cria no nosso subconsciente um mundo que não existe. Um mundo no qual nós não temos acesso a não ser olhando para a tela da televisão, ou para a tela do telefone, ou para a tela do computador. Hoje, o grande faraó da atualidade são os aparelhos de comunicação. Eles nos escravizam a determinados conceitos que, nem que você viva 1000 anos, você vai conseguir realizar aquilo. Você teria que nascer de novo. É uma realidade. Acontece que nós dizemos assim, mas existe uma zona de conforto nessa realidade imposta, nessa realidade virtual imposta a nós. E veja que o sistema já criou uma realidade que se chama metaverso, que é onde você realmente vai se desligar desse mundo e vai se conectar a um outro mundo. Supostamente, no outro mundo, você poderia ser quem você quisesse, mas não. Lá também, para você ter uma vida melhor no metaverso, você terá que ter dinheiro, você terá que ter recurso. Senão você vai ser quem você é aqui. E vai vislumbrar a vida dos outros, que muitas vezes estão apenas ostentando algo que na realidade eles não vivem. Então a vida, nós temos que entender o seguinte, para você começar a sair fora do Egito, esse Egito que ele te prende como um pântano, como uma areia movediça, um lugar onde você, um banhadão, onde você, se você colocar o pé ali dentro, você vai obrigatoriamente colocar outro. E aí você não sai mais. Em algum momento você perde a referência do, poxa, mas veja, eu tenho a minha vida aqui, eu estou vendo aqui essas mulheres maravilhosas no Instagram, esses homens maravilhosos, eu estou vendo essas viagens lindas, a minha vida é uma porcaria mesmo. E pode acreditar, a sua vida é uma porcaria. Esse sinal que o seu cérebro te deu, está mostrando que você está vivo. Poxa, percebi que minha vida realmente não é a vida que é retratada ali. Mas veja, a sua vida é uma porcaria porque você está usando as referências erradas. Você está usando a régua do outro para medir a sua vida. Aí a sua vida vai ser uma porcaria mesmo. Agora, veja, dentro da nossa insignificância, se nós formos conhecer a vida de algumas pessoas, nós vamos falar, puxa vida, esse camarada está pior do que eu, porque eu tenho uma vida simples, eu tenho o que eu tenho essa esposa, ou eu tenho esse marido, eu tenho esses filhos, mas eu durmo de cabeça tranquila à noite. Porque de repente aquela pessoa que postou uma viagem maravilhosa, nada contra, eu acho que todos nós, se fizermos por onde, se trabalharmos para isso, nós também conseguimos. Mas você tem que entender que é um ponto fora da curva. Você cria a sua própria realidade. Qual que é a sua realidade? Minha realidade é essa que eu vivo hoje. Então,
Você tem que entender o mundo a partir desse prisma. Você pode melhorar, você pode ter uma vida melhor, conquistar mais coisas? É claro que você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, mas há de se ter o trabalho para conquistar isso, de se abrir mão. De repente, se você fosse lutar para ser uma pessoa rica, você não teria a família que você tem hoje, porque você teria tomado outros rumos. Só que você não pode mais voltar no tempo. É o que eu falei. Você teria que nascer de novo. Só que isso é impossível. A questão é o ponto de equilíbrio. Nós somos induzidos o tempo todo a cobiçarmos o que é do outro. Mas, de repente, aí é que está o pulo do gato. De repente, aquilo que o outro está mostrando não é a vida que ele tem. É só uma ilusão. É só um conto de fadas. Ele teve que vender o rim, o fígado. Ele está endividado para poder postar foto naquele restaurante caríssimo na cidade. Você pode perceber, analise o seguinte, que essas pessoas, elas não postam todos os dias. A não ser, daí você vai acompanhar um sheik árabe, né? Bilionário, ele pode fazer isso todos os dias, mas por quê? Porque ele pode realmente, mas é um ponto fora da curva novamente. Nós temos que aprender a ler o mundo e a entender como as pessoas funcionam, como o mundo funciona, como o Egito funciona, quais energias o Egito movimenta que te deixa embriagado e você já não consegue mais discernir o que é do que não é. Então, isso aqui é uma ferramenta, essa ferramenta aqui que nós estamos usando para nos comunicarmos com muitas pessoas, ela também serve para te enganar diariamente, para te fazer se sentir mal. Você já não ficou se sentindo mal e pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado com a minha vida? Tenho certeza que se você pega uma sequência de Instagram, e aí hoje os aparelhos de telefone, eles estão dando um relatório. Veja como nós somos, gente, com todo o respeito, mas veja como nós somos idiotas, hein? Como você é um idiota. O aparelho de telefone te dá um relatório de quanto tempo você está usando o telefone. E ele diz assim, ó, diminua o uso, porque o uso em excesso faz mal para a sua saúde. O próprio aparelho diz isso para você. E se você for pegar um relatório na próxima semana, você aumentou o uso em mais algumas horas. Porque ele sabe que você não está enxergando nada. O sistema sabe que você não está prestando atenção. Ele coloca lá na carteira do cigarro, faz mal, mata. Coloca uma pessoa com câncer, uma pessoa sem perna, uma pessoa sem braço, uma pessoa arrebentada na carteira do cigarro. E você vai lá e fuma o cigarro. Porque o sistema sabe que você não está enxergando. O faraó sabe que você não está vendo ele com um chicote batendo no seu lombo. Você não está sentindo, então ele bate, você não sente. Mas de repente você tem uns lampejos e você percebe, puxa, como minha vida é horrível. Isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal. Que existe ainda um consciente dentro de você. Mas quando você perceber que a sua vida é horrível, você pode fazer algumas coisas em relação a isso. Geralmente você vai olhar para o seu lado e falar assim, se você tiver uma inteligência emocional, poxa, minha vida não é tão horrível assim. Esse cara aqui, que está fora da realidade. Quem é que só vive viajando? Quem é que só vive comendo em restaurantes caros todos os dias? Procure 10 pessoas na tua lista de amigos, de pessoas que você conhece, e pense aí quem vive essa vida todos os dias. Ou seja, quem consegue levar uma vida dessa plena, de riqueza, Então é o seguinte, às vezes ele está comendo num restaurante caro, mas ele não tem a família que você tem, né? Ele está fazendo aquela viagem sozinho.
ou com alguém interesseiro do lado. Gente, o mundo aí fora, ele é terrível, mas só vai perceber que o mundo é terrível quem tiver acordado, quem tiver despertado dessa Matrix. Nós chamamos de Matrix, é uma referência a um filme onde as pessoas viviam uma realidade que não era a realidade. Aquilo ali era um programa de computador. Se você não assistiu, assista esse filme. Ele vai te dar um exemplo perfeito do que nós vivemos hoje. Então, o mundo ele foi construído e desenvolvido o tempo todo para monitorar, porque ele funciona assim. Para a gente encerrar, eu quero que o Ranor fale mais e os demais também falem mais. Agora é meio-dia. Ele funciona assim. O tempo todo ele está dizendo a você o que é bom. Quais são as tendências do momento. O que é legal. O que é gostoso. O que você tem que comprar. Então, ele gera em você um desejo de alguma coisa. Por quê? Porque ele precisa de atenção. O sistema ele precisa que você esteja desejando. Porque você desejando, você ajuda a aumentar o valor daquilo. Uma viagem, uma casa, um carro, uma comida, um imóvel, né? Se todo mundo deseja morar naquele bairro que está sendo tão falado na cidade, o valor dos imóveis daquele bairro vai subir. Se todo mundo deseja aquele carro, daquela marca específica, o valor daquilo vai subir. Note isso. E aí, se todo mundo fala de uma pessoa, você vai começar a prestar atenção naquela pessoa. Poxa, eu preciso ver o que essa pessoa está dizendo na internet, porque está todo mundo comentando no trabalho. Se está todo mundo falando da novela perto de você, no seu trabalho, quando chegar de noite, eu vou ter que conferir essa novela aí, porque está todo mundo falando todos os dias. Então, um alienado consegue alienar mais 10. O difícil é você conseguir despertar as pessoas. Então, nós permitimos o que acontece conosco. Nós permitimos. Você permite. Quando você fica triste ao ver a vida das pessoas perfeita na internet, você está se permitindo. Eu estava falando, né? Você tem algumas opções quando você acorda, quando você percebe que você tem uma vida horrível. A primeira é olhar para o lado e ver, poxa, minha vida não é tão ruim assim, não. Eu estou bem. Eu estou bem. É eles que estão fora da realidade. A outra opção, se realmente a sua situação está difícil, é você encontrar um ponto de mudança. Um ponto para você realmente melhorar a sua vida. Esse relacionamento não está bom. Eu não estou feliz. Conserte o relacionamento. Termine o relacionamento. Busque um novo relacionamento. Essa casa que nós moramos, ela está com muitos problemas. Conserte a casa ou venda a casa. Compre uma nova. Mas aí você tem que ter coragem e força para trabalhar, para realizar. O grande problema é o seguinte, que a sociedade ela nos provoca a desejarmos, mas ela não te fala, trabalhe mais tantas horas por dia que em 3 anos você compra esse carro. O anúncio que aparece no telefone, na televisão, no computador, ele não diz quantas horas você vai precisar trabalhar a mais para pagar ou para conquistar esse desejo. Você pode conquistar, todo mundo pode. Quantas horas você terá que estudar a mais para conquistar aquela vaga de trabalho que vai proporcionar um recurso que você poderá fazer aquela viagem? Essas são as letras miúdas que ninguém lê. Mas não se faça de vítima, porque as letras ainda são miúdas.
Se você se esforçar e buscar informação, você consegue entender. Essas informações ainda existem. Ainda tem alguém para falar para você: ô, tá errado tudo isso. Venha comigo. Vamos pensar diferente. Então, você tem sempre uma escolha. Então a primeira escolha é você ter a inteligência emocional para identificar: poxa, eu tenho uma vida boa, né? Eles estão fora da caixa. Esses caras aí não, essas pessoas vivem no mundo da lua. Essa é uma coisa, inteligência emocional. Outro é realmente minha vida está uma porcaria mesmo, meu relacionamento, meus filhos, meu cachorro. Eu tenho que mudar. Então você vai estudar uma forma de mudança, uma forma inteligente de fazer uma mudança. Eu estou numa cidade onde não há uma comunidade. Eu acordei, eu preciso exercer a minha religiosidade judaica, aqui não existe uma sinagoga, e eu não vou ficar chorando aqui. Eu vou pegar as minhas coisas e vou para onde exista uma sinagoga que eu possa frequentar com a minha família. Simples. Em teoria. Mas com um pouco de trabalho você consegue fazer isso. Se você tiver preparo. Só não consegue realizar os sonhos quem não tem preparo. Quem não está pronto. Eu já contei essa história, vou repetir. Tinha um rapaz que ele sonhava viajar o mundo tocando, ele é artista, tocando o seu instrumento. O sonho dele era viajar o mundo com a sua música e viver da sua música, ganhar dinheiro. E ele é budista, esse meu amigo, ele é budista. E dentro do budismo tem um mantra. É como se fosse o nosso Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? E tem um mantra deles lá. E segundo os sábios do budismo, se ele recitar aquele mantra, o que ele desejar vai se realizar. Então, todos os dias de manhã, isso é um relato dele, que ele me contou. Todos os dias pela manhã, pela tarde e pela noite, ele recitava o mantra, igual os judeus fazem recitando o Shema Israel, né? 3 vezes por dia reza. Ele fazia. Ele recitava e ele pedia. Então, quando ele recitava, aí ele já mentalizava e verbalizava o seu desejo, que é viajar o mundo vivendo da sua música. Viajar o mundo vivendo da sua música. Ele me conta, foi muito engraçado, porque a oportunidade chegou. 1 ano pedindo, 1 ano a fio. Quando fechou 1 ano de súplica, chegou a oportunidade. Olha, fulano, tem uma oportunidade para você tocar o seu instrumento num cruzeiro que vai viajar o mundo todo. E você vai ganhar $5.000 por mês. Olha só. Só que você precisa saber falar inglês e a ler partituras. E adivinhe, ele não sabia falar inglês e nem ler partituras. Ele pediu, a oportunidade veio, mas ele não se preparou para receber aquilo. Então, às vezes, você olha a vida das outras pessoas que estão andando de carrão. Poxa, eu queria também ter um carrão desse, mas você está trabalhando 16 horas por dia? Você está trabalhando no final de semana? Eu não ganho muito, meu trabalho aqui não paga muito. Então mude de trabalho. Mas para eu mudar de trabalho, eu teria que me especializar. Então se especialize. Só não pode fazer isso quem já morreu. Quem o faraó levou. Então, é muito importante, eu queria encerrar com isso, é muito importante nós treinarmos o nosso cérebro para entender o mundo em que nós vivemos, o Egito. Nós vivemos no Egito, nós estamos fora de Israel. Nós estamos na diáspora. E essa forma, ela está sujeita agora, no momento em que nós estamos, a se modificar novamente.
De repente, o mundo como nós conhecemos hoje, ele deixará de existir. Essa forma de vida que nós levamos, essa forma ocidental, ela deixa de existir. Existem muitos movimentos que querem destruir isso, que querem te escravizar ainda mais. E eles estão bem organizados. Eles já tomaram presidência da República, eles já dominam organizações mundiais, eles dominam os meios de comunicação. Haverá um arroxo, um aperto na sociedade atual. E nós não sabemos o desenrolar disso quando as pessoas perceberem. Poderá haver uma guerra já, o estopim, o fogo, ele já foi aceso. Agora, para ele se espalhar pelo mundo todo, não custa muito. Então, nós temos que acordar. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. O faraó, ele ergueu uma muralha, e parece que você está a 30 centímetros dessa muralha, ou seja, você não vê nada. Mas se você se afastar do sistema um pouco, você começa a ver as coisas de um ângulo mais privilegiado, até que você consiga ver o todo. Abra sua mente para que você consiga treinar o seu cérebro e fazer ele entender o que é e o que não é. Mas para isso você precisa ouvir muitas pessoas, muitas referências, estudar bastante. E se você acha que a sua vida está ruim mesmo, em comparação com a dos outros, olha, minha vida está uma porcaria mesmo. Depois dessa paraxá eu tive certeza que é realmente. Então, trabalhe e mude o seu destino. Ainda é permitido. Ainda é. Hanor, suas considerações. Vou tentar ser um pouco breve, né, para finalizar ali o meu comentário. E uma coisa importante a destacar da Parashá, além dos pontos que o Shimon colocou na mesa, né, que são importantes, a respeito do faraó, quem é o nosso faraó e tal, também é importante lembrarmos de uma coisa, que é a ubicação, né? Lembrarmos de que significa Mitzrayim, que significa o Egito. Porque sem Egito não teria faraó, não tinha necessidade de um rei para o Egito se o Egito não existisse, né? E Egito era uma metrópole, era uma terra espetacular. Para a época era os Estados Unidos do mundo. Nessa época, na cultura e no desenvolvimento, o Egito significava isso, né? Mas qual que é o problema? O nosso corpo, ele não está adaptado para certas substâncias, sabe? Só que às vezes a gente gosta da substância e vai, come. Já aconteceu comigo. Às vezes o nosso corpo não está apto para receber o álcool que a gente toma, sabe? A pinga, o vodka. Mas a gente vai e faz. Sabe qual que é o problema? A gente se orgulha do sofrimento, sabe? A gente fica orgulhoso. Eu sofri por aquilo lá, mas eu sobrevivi, sabe? Fica aquele orgulho. Eu tranquilo, passa ali que eu já passei por isso ali, não faz nada, né? E não é o comportamento do Bnei Israel. Por quê? Porque o nosso caminho, nós temos que entender que o Mitzrayim, esse sofrimento, porque o Shimon falava a respeito disso, né? Mas interessante que a palavra Mitzrayim, Egito, no hebraico, vem do verbo mitzar, né? Que é apertar, é como, sabe quando você sitia uma coisa, quando você sitiava uma cidade na época antiga, que afogava, sabe? Esse sentimento de Mitzrayim, né? Então é como, Mitzrayim vou fazer um exercício, um exemplo, né? É como aquela cama velha, aquele colchão velho que você tem, sabe? Que você se queixa todos os dias, porque o colchão tem um buraco, tem uma mola que sai do colchão.
Mas quando você tem a oportunidade de deitar um colchão ortopédico, você se queixa, você se sente estranho, porque você já está acostumou seu corpo aonde que estava a mola que saía do teu colchão, onde que estava o buraco do colchão. Então você já se acostumou a esse sofrimento e se torna estranho. A coisa certa se torna uma coisa estranha. E não podemos cair nisso, sabe? Não podemos cair nisso, porque ali vem o resultado, né, dos Bené Israel, que ainda saímos do Egito e passamos pelo deserto, e às vezes sofremos mais no deserto que em Mitzrayim. Às vezes sofrimos mais na mão do Eterno que do faraó. Não conseguimos nos acertar, e não pode ser assim. O Bené Israel tem que saber mudar a sua conduta, mudar a sua mentalidade, mudar as suas ações. Não podemos tentar chegar aos céus caminhando na terra, sabe? É uma coisa que não é possível. Chegar aos céus só acontecerá se criarmos um dispositivo, como foi criado o avião, né, que nos permite chegar a esse lugar. Mas se você tentar chegar no céu caminhando, não vai conseguir. Mais alguém do Binian gostaria de comentar? E tudo isso, alguém comentou aqui, fala da glória do Eterno. A glória que o Eterno nos proporciona é justamente a oportunidade de podermos viver tudo isso e de fazermos as nossas escolhas. Você tem uma escolha, ou você fica no Egito ou você sai do Egito. E no demais, você pode confiar na mão forte que o Eterno estenderá sobre você em todos os momentos. Eu acredito que quando você faz uma escolha, e baseado na sua coragem de ter escolhido o caminho ou não, o Eterno vai te apoiar. Mas o primeiro passo sempre partirá de nós, sempre partirá da criatura. Nós teremos que fazer a escolha e, mediante ao que escolhemos, Ele nos apoiará. Se você escolheu mudar o seu destino, mudar a sua vida, tenha certeza que se você trabalhar, quem estará te dando força para suportar tudo aquilo e te abrindo oportunidades será o Eterno. Deus fará isso por você. Mas o princípio sempre partirá de dentro de nós. Vamos fazer então a santificação do Shabat com a bênção do vinho, com o vexameron e a bênção do vinho. O Ranor pode pegar. Algumas pessoas comentaram o Pinehas, né, o faraó dele tem sido o comodismo. Nunca é tarde para você mudar, né? Vamos ver aqui. O Garcia Sampaio, né, o seu faraó tem sido o controle emocional. Às vezes, quando nós perdemos o controle emocional, nós botamos tudo a perder. Assim, de uma forma muito rápida, inclusive, né? Então, você ter uma inteligência emocional é uma habilidade social que você pode desenvolver através de estudos e de tratamentos, de ajuda profissional. Mas você resolve isso com um trabalho. Você terá que trabalhar isso em você, né, para exercer. É uma das habilidades importantes para que você consiga ter sucesso na vida. Controle emocional, estabilidade emocional, inteligência emocional. Sem isso, nós perdemos muito.